Todo mundo aí visualizando o slide? Ok, professor. Sim. Revisão sistemática, estratégia de busca em base de dados. Carlos, a aula está gravando? Rafaela. Está gravando sim, pessoal. Rafael? Beleza. Valeu. Rafaela, boa noite. Esqueci de dar boa noite para a Rafaela. Na verdade, esqueci de dar boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já entrei assim, já falando da pergunta, pergunta pico, da minha pergunta, que acabamos que fizemos uma mini revisão aí da última parte da nossa reunião passada. Então, o que seria uma pesquisa bibliográfica, né? Todo mundo já fez aí. É um processo que tem por objetivo obter uma lista de referências sobre um determinado tema, geralmente realizada em bases de dados bibliográficas de acordo com a pergunta de pesquisa. Ótimo, tranquilo aqui, né? E o que são as bases de dados científicos? São repositórios cujos documentos científicos são armazenados, catalogados, utilizando descritores específicos, controlados, que podem ser controlados, e às vezes não específicos, que são termos não controlados. Aí entram as palavras-chave. E o que seria aí, no caso, os descritores? Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor? Os descritores é como se fossem etiquetas que identificam os termos presentes nos artigos indexados nas bases de dados científicos, tá? E as características de indexação mudam de base para base, tá? Quando forem elaborar estratégia de busca para cada base, vocês vão identificar muito bem isso. E a busca precisa ser de alta sensibilidade em todas as linhas da pergunta pico. Então, na verdade, eu preciso fazer uma mini estratégia de busca para a minha população, para a minha intervenção, para o meu controle, se aplicável, e para o meu desfecho. Algumas pessoas, alguns autores, alguns pesquisadores, eles não incluem o desfecho na estratégia de busca, somente população e intervenção. Outros não incluem população. Aí isso vai depender muito da sua pergunta de pesquisa, tá bom? As revisões que eu já fiz, só não incluí o controle porque não aplicava, não se aplicava porque eu não estava comparando nenhum método, nenhum teste, né? Então não aplicava. E quando a gente fala de... Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Quando a gente está falando de revisão sistemática, a gente trata de busca de alta sensibilidade. Mais adiante, nós vamos saber diferenciar aí o que é uma busca simples, uma busca avançada e o que é uma busca de alta sensibilidade. E aqui estão as bases, né, os portais e bases de dados eletrônicos, onde nós vamos buscar recuperar os artigos, os estudos que vão possivelmente entrar na nossa revisão sistemática. Aqui eu coloquei o tamanho da imagem de cada base, de cada portal, proporcional à sua importância. Então, aqui o portal da PubMed, tá? É onde a gente faz a busca da Medline. Medline via PubMed. Para a área de saúde é um dos mais importantes. Então, para que possamos fazer uma estratégia de uma revisão sistemática de qualidade, nós precisamos aí de 4 bases na área da saúde, revisão sistemática de intervenção na área da saúde. Nós precisamos buscar em 4 bases principais, tá? No portal da PubMed, na Cochrane Library, que é referência em revisões sistemáticas, na Embase, principalmente quem vai fazer uma revisão sistemática aí de intervenção na área da saúde, com tratamento, medicamento, e é recomendado também a LILACS, que é a literatura latino-americana, tá? E aí depois a gente entra com uma base multifuncional, aí nós temos a Web of Science, a Scopus,
tá? Que são multifuncionais, e nós temos as específicas, tá? A Sinal, da área da enfermagem, a Pedro, da área da fisioterapia, e ainda nós temos ainda a BVS, que dentro da BVS eu consigo pesquisar, buscar na Lilacs, e a Sport Discos, que alguns pesquisadores, né, dizem que é específico da educação física, mas eu não li nada sobre. Então, obrigatórias, né, que as revistas aí elas valorizam muito uma revisão sistemática, que buscou na PubMed, na Cochrane, na Embase e na Lilacs, tá? Principalmente Lilacs, quando eu falo de Lilacs, é porque nós estamos fazendo uma revisão sistemática aqui do Brasil, tá? Por isso que eu falo Lilacs, porque tem, com certeza, vão, dependendo da pergunta, vão ter artigos aí indexados na Lilacs, que é a literatura latino-americana. E nada impeça que você possa acrescentar uma base multifuncional ou uma base específica da sua área, o que vai tornar a sua busca, né, muito mais rica. E aqui são outras fontes de busca, tá? Que a gente chama de literatura cinza. Como nós temos que esgotar a literatura numa revisão sistemática, devemos buscar nessas outras fontes também. Não em todas, mas em alguma delas. Então, eu recomendo o Google Acadêmico, tá? O Trip Database, que é um metabuscador, ele não é uma base, ele é um metabuscador, que quando eu falo em metabuscador é porque através do Trip Database você vai buscar revisões, protocolos, guidelines, opiniões de especialistas, artigos, ensaios clínicos randomizados e etc. Uma miscelânea. Assim como o Google Acadêmico, capítulos de livro, clinicaltrials.gov, REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, a OpenGray. Ultimamente eu não tenho acessado a OpenGray, não sei como é que ela está. Parece que não está muito ativa, não. Banco de teses e dissertações da CAPES. Hoje mesmo eu identifiquei uma dissertação de mestrado que responde à minha atual pergunta. E aqui os repositórios de preprints, né? Muito falados aí, muito cotados aí agora por conta do Covid, né? Que é o medRxiv e o bioRxiv. E ainda aqui embaixo, os anais de resumos, né? Eu coloquei aqui como para ilustrar o anais do principal, né, congresso da área da saúde, que é o American College. Então, super importante dar uma olhada também nos anais de congresso. Seguindo aqui é um resumão das bases, tá? Das obrigatórias, com endereço, e aqui na última coluna, se o acesso é livre, se é restrito, algumas são restritas, né? Então, só vai ter acesso quem tem aí um login vinculado a uma universidade que assina aí o portal da CAPES. No caso, a Embase, a Web of Science, a Scopus são restritos. E aqui as bases especializadas, tá? São a Sinal, Pedro, a Psychology, né? A Psychoinfo, né? Da psicologia. Então, vamos lá. Aqui também outras fontes de busca. E eu vou destacar aqui embaixo, ó, lista de referências, que é uma fonte também que eu não posso deixar de buscar, tá? Depois que eu selecionei lá, os juízes, né, selecionaram lá os artigos, os que vão entrar na minha revisão sistemática, eu fiz a leitura do texto completo, eu devo ler a lista de referências dos artigos elegíveis para a minha revisão sistemática, para verificar se algum artigo não deixou de ser buscado, deixou de ser recuperado, tá? Pode ser que tenha um artigo que não estava indexado em alguma base e você vai encontrar na lista de referências dos artigos elegíveis. E aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou acrescentar lá no fluxograma?
tem um braço lá no fluxograma Prisma, na qual eu acrescento os artigos que foram recuperados através da busca manual, principalmente na lista de referências. Então, aqui nós temos aí os itens que são importantes para o bom desenvolvimento de estratégias de busca. Então, primeiro eu tenho que definir as bases de dados-chave para buscar as melhores evidências, que eu já disse, as obrigatórias. Eu posso acrescentar aí uma multifuncional. Eu não sei se estou usando a palavra certa, multifuncional. Eu acho que sim. Se eu lembrar o outro termo, eu falo. E também uma específica da área. Eu preciso estruturar a minha estratégia de busca de acordo com a pergunta Pico, com uma mini estratégia para cada letrinha, e depois eu faço a interseção. Eu preciso maximizar as linhas picos, que é o que eu acabei de dizer, assegurar o uso correto dos operadores booleanos and, or ou not, nós vamos falar adiante, e identificar da melhor forma possível o vocabulário controlado, que é o DEX, que são os descritores em ciências da saúde, o MeSH do PubMed, o N3 da Embase, incluindo os termos relacionados, que é a explosão de termos, né? Centered terms, e os termos livres, né? Que são as variantes, sinônimos, termos em outros idiomas, e aquela palavra-chave que eu deixei de mencionar, que eu não encontrei nos descritores, melhor dizendo, e que eu vou achar nas palavras-chave de determinados artigos, que tem a ver com a minha temática, que respondem aí a minha pergunta. Tá? Vamos lá. Então, aqui nós temos as palavras-chave, né, os termos livres, que são as palavras que fazem parte da construção da pergunta de pesquisa, que estão diretamente ligadas a um determinado assunto, que é o que a gente identifica primeiro na nossa pergunta. A partir das palavras-chave, nós vamos buscar os descritores, que, como eu disse, né, principalmente o DEX, que é o que a gente está mais habituado. Eles são como se fossem etiquetas que vão identificar lá os termos dos artigos indexados, e o MeSH, né, são os descritores da PubMed, e os sinônimos ou entretermos, né, que são palavras ou termos correspondentes ao descritor, que podem ser utilizados na estratégia de busca. Podem não, devem ser. Visto que, né, na revisão sistemática, nós vamos trabalhar com uma busca sensibilizada. E aqui os operadores booleanos, né, o operador booleano de soma, que é o OR, nós vamos usar esse operador booleano para cada letrinha em separado, o AND, que é a interseção, depois que nós elaborarmos uma mini estratégia de busca para cada letrinha, nós vamos fazer a interseção com o operador booleano AND, e o NOT, que é a exclusão. Eu, pessoalmente, eu não gosto de usar o NOT, que a gente utiliza para excluir determinado termo. Tipo, eu monto a estratégia de busca com vários descritores e no final eu coloco not animal ou not animals, porque eu não quero que sejam incluídos, que sejam recuperados estudos com animais. É um exemplo rápido aí. E outros recursos importantes ao elaborar uma estratégia de busca. Nós vamos usar os parênteses, que é o que eu mais uso, tá? Tem gente que usa só aspas, eu gosto de usar parênteses, porque o parênteses a gente vai buscar o conjunto dos termos, tá? Por isso que eu uso os parênteses. Truncagem, né? Que busca pelo radical da palavra. Eu não uso truncagem porque eu fico com medo de errar, tá? A truncagem ela é diferente para determinada base, também tem essa questão da especificidade da base, e as aspas que eu vou usar para identificar os termos compostos, né? Ou sinônimos. Aqui o exemplo, ó, pressão arterial alta, que se eu não colocar entre aspas, eu vou a base ela vai interpretar como se eu estivesse buscando só pressão, só arterial, só alta, pressão arterial,
pressão arterial alta. Então, eu coloco entre aspas para poder fechar o termo composto e ela buscar somente pressão arterial alta. Ok? Então, observações importantes, tá? Sempre importante citar a data da última busca, tá? E outra coisa que eu não coloquei aqui, depois acho que eu devo colocar. Quando eu for montar a estratégia de busca, quando eu for fazer a busca, não restringir por data e idioma, tá? Por quê? A não ser que eu esteja trabalhando com uma temática muito atual, como é o caso do Covid, que veio aí de 2019, final de 2019, lá em Wuhan para cá, aí eu restringo data, eu coloco de 2019 para cá. Mas não sendo assim, eu não devo restringir data, porque vamos supor que eu coloco lá que eu recuperei artigos de 2010 até 2022. Beleza, ótimo. Tem lá 30 artigos que entraram na minha revisão sistemática. Mas o revisor, né? Não só o revisor, quem vai estar lendo a sua revisão sistemática, identifica lá, mas principalmente o revisor, porque a nossa intenção é publicar a revisão sistemática, né? O revisor ele vai identificar um artigo de 2009, muito importante, um artigo com N grande, com poucos vieses, com baixo risco de viés no julgamento, e que responde à sua questão de pesquisa e você não incluiu, ou incluiu porque você restringiu o ano, período, né, ali 2010 a 2022, e aí ele não entrou na sua busca. Então, aí, poxa, vacilou aí porque fez a restrição de ano, tá? Então, posso restringir ano? Posso. Vai depender do meu tema. Temática muito atual, que eu tenho certeza que não tem artigos de 2015 para baixo, de 2010 para baixo. Aí eu posso restringir, mas eu tenho que ter absoluta certeza. Utilizar aspas. Ah, tá. Isso aqui é muito importante. Operadores booleanos. Or, and e not. Intrabraços pico, eu utilizo o OR. Entre os braços picos, né? Eu utilizo o AND. Dessa forma, eu vou fazer uma busca mais sensível, que é a busca mais adequada para uma revisão sistemática. Só uma pergunta. Oi? Entre os braços e intrabraços, não entendi essa, desculpa. Intrabraços. Dentro do meu P, da minha população, eu vou utilizar o OR. Entendeu? Vou dar um exemplo. Crianças, OR, criança, OR, children, que é tudo população. Intervenção, treinamento de força, OR, treinamento pliométrico, OR, intervenção. E entre os braços, eu vou utilizar o AND, porque depois que eu fizer uma mini estratégia para cada letrinha, eu vou fazer a interseção. E na interseção eu utilizo o AND. Eu vou combinar todos as minhas letrinhas. Vou combinar a população com a intervenção, com o controle, se aplicável, com o desfecho. Entendeu? Mais adiante a gente vai ter uma coisa mais óbvia, que vai dar para você entender melhor. Porque se eu colocar, por exemplo, vamos supor, idosos and older, né? Older, né? Ou elderly. Pode ser os três. Mas se eu colocar o and, ele vai procurar artigo que tem a palavra em português e em inglês.
porque eu acho que vai ser até difícil, né? Talvez ele vai achar porque alguns artigos têm um resumo em português, mas não é o que a gente está pretendendo. Então, por isso que quando eu tenho sinônimos, o meu mesh, o meu dex e sinônimos, eu coloco or. Tá? Agora, quando eu vou combinar, né, a minha população com a intervenção, aí eu vou utilizar o AND. Que aí vamos supor lá que a minha intervenção seja o treinamento de resistência muscular localizada, um exemplo, né? Para idosos. Aí eu vou combinar a minha população e treinamento de resistência muscular. Então, idosos e treinamento de resistência muscular. Então, ele vai buscar os artigos que relacionam a população idosa com o treinamento de resistência muscular localizado. Deu para entender agora? Professor, Oi? então no caso vai se utilizar o or na procura quando você vai utilizar os sinônimos. E quando você vai utilizar justamente no caso o método para a população, você utiliza o AND, não é assim? Não, dentro da população só OR. Só or, entendi. Eu só utilizo o AND para combinar as letrinhas. Entendi. Tá ok. Tá? Vamos, por exemplo, se eu tenho duas intervenções, tá? Se eu tenho duas intervenções, eu posso até colocar o AND para poder buscar artigos que tenham as duas intervenções. Mas eu vou ter que fazer isso separado dentro da minha mini estratégia de busca da intervenção. Aí depois, quando eu montei essa estratégia de busca já fechadinha com o AND, aí eu vou combiná-la com o AND com as outras letrinhas. É só no caso de ter duas intervenções. Eu acho que eu confundi um pouquinho vocês, mas quando a gente for fazer um exemplo, a parte mais prática, vocês vão entender melhor. Tá? Carlos, Oi? o Entry é de que portal mesmo? O Entry é da Embase. Obrigado. A Embase é uma base que eu adoro fazer uma busca na Embase, porque antes eu achava que era, como eu nunca tinha pesquisado na Embase, buscado na Embase, eu achava que era um bicho de 7 cabeças. E não é a mais fácil de todas, tá? Mas a gente vai aprender fazendo a PubMed. Fazendo a base na PubMed, tirando a Lilacs, é só a gente traduzir para as outras bases que não tem erro, tá? Isso daí vocês vão ver. Só que a Embase, ela é meio que autoexplicativa. É muito interessante. Mas vamos dar continuidade aqui. Na prática, a gente fala mais. E para evitar o lixão na busca de artigos, na PubMed, né? Essa aqui é uma especificidade da PubMed, do PubMed, né? Eu coloco title e abstract, tá? Para evitar o lixão. O que é o lixão? O lixão é quando aparece muita coisa que não tem nada a ver. Só que, de certa forma, o lixão costuma ser bom, sabe? Porque talvez eu vou especificar muito a minha estratégia de busca e acabo deixando de fora algum artigo que poderia entrar na minha revisão sistemática. Mas isso é muito relativo, depende muito da pergunta, tá? Então, vamos aqui elaborar uma estratégia de busca com aquela perguntinha da aula passada, né? Que é a perguntinha tradicional aí do GFA. Mas antes, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida antes da gente seguir para esse próximo conteúdo aí. Ô, Carlos, tá me escutando? Tô escutando. Tá. Quando usar o or, and ou not, tá tranquilo. Os termos intrabraços e interbraços é que eu não entendi. Sim. Intrabraço, dentro do braço, dentro do P, dentro do I, dentro do C, dentro do O.
entre os braços, quando eu vou combinar o meu P com o meu I, com o meu C, com o meu O. Entendeu? Ok. É porque mais adiante você vai ver como que nós vamos apresentar essa estratégia de busca aí e você vai entender melhor. Tá tranquilo, obrigado. Beleza? Então, aí nós temos aqui o título. Na verdade, eu coloquei o título aqui, mas o título da revisão sistemática é só no final, né, pessoal? A gente não coloca o título no início. Apesar de que eu vou precisar do título para fazer o registro do protocolo, mas depois eu posso mudar, tá? E também quem for fazer uma revisão Cochrane, quem for fino aí, for fazer uma revisão Cochrane, ela vai pedir o título. Mas depois pode mudar, tranquilo. A pergunta, né? O treinamento de flexibilidade melhora a qualidade de vida de idosos? Não sei, né? E o objetivo. Eu até coloquei o objetivo aqui para vocês visualizarem como que a gente escreve o objetivo. Ó, avaliar a efetividade e segurança do treinamento de flexibilidade sobre a qualidade de vida em idosos. É muito importante a gente colocar avaliar a efetividade, avaliar a eficácia e segurança quando a gente trata de um treinamento, de um método, tá? Isso é importante. Então, vamos seguir. Então, nós temos a nossa estratégia PICO. Como eu disse, vamos montar a estratégia de busca baseada na pergunta, né? Na PICO. Então, nós temos aqui o nosso PICO, nós temos a nossa pergunta, tá? Eu coloquei em cores diferentes. Temos esse quadrinho aqui, ó, que eu gosto muito desse quadrinho, tá? Então, se vocês puderem montar esse quadrinho antes de começar a estratégia de busca, vai ser muito interessante. Então, eu coloco aqui as letrinhas. Aqui eu coloco as palavras-chave. Lembra quais são as palavras-chave? Ó, vou voltar aqui. Essas são as palavras-chave, ó. Então, até em cores diferentes, ó. Treinamento de flexibilidade, qualidade de vida e idosos, tá? Idosos, treinamento de flexibilidade. Eu não estou comparando nada, então não se aplica. E o meu desfecho, qualidade de vida, tá? Aqui eu vou colocar os DECs, que com base em cada palavra-chave, eu vou pesquisar o meu DECs lá no Descritores de Ciência em Saúde. Todo mundo sabe aí como que pesquisa no DECs? Todo mundo sabe aí como pesquisa no DECs, lá no Descritores em Ciência da Saúde? Agora, o DECs foi atualizado e ele te dá até o termo MESH, tá? Tá muito legal. Mas eu sugiro que vão lá no MESH, no PubMed, para certificar de que todos os DECs estão lá convertidos em MESH. Ou seja, ou melhor, todos os MESHs correspondem aos DECs. Coloco os sinônimos, que lá no DECs mesmo eu já vou ter os sinônimos quando tiver, né? Porque tem algumas palavras, tem alguns DECs que não têm sinônimos correspondentes. E o MESH, que é do PubMed, e o Entry Terms, que é como se fosse um sinônimo relacionado ao MESH, tá? Carlos, dá um exemplo aí pra gente, por favor. Rapidinho, por que eu coloquei o MESH aqui? Tá? Por quê? O portal da PubMed, né, quando a gente for buscar Medline via PubMed, é a base mãe. E eu montando a estratégia de busca do PubMed, eu vou traduzir para as outras bases. Então, eu pego a minha estratégia de busca do PubMed, traduzo lá para a Embase, e a própria Embase vai me dar o termo entry correspondente, tá? Quem perguntou do entry aí. Por isso que eu não coloquei entry aqui, nem Embase. Porque a gente vai fazer somente a prática da PubMed. Porque não dá tempo da gente treinar para cada base, porque é muita coisa. Aí, galera, pesquisa aí, corre por fora, dúvida, marca no grupo e vamos que vamos. Mas vocês vão entender melhor quando colocar a mão na massa, tá? E a nossa aula prática vai ajudar também bastante. Mauro, nós vamos chegar
Vamos agora dar um exemplo, tá? Aqui o exemplo. Então, conforme a nossa pergunta, né? Nós temos aqui as palavras-chave idosos. Quais são os DECs correspondentes? Aged, anciano, idoso. Os sinônimos: idosos, pessoa idosa, pessoa da idade, etc. O MESH, que é o aged. E o entre terms, que é o aqui está errado, tá? Eu acho que está errado. Que é elderly, tá? Isso tudo, os sinônimos, os DECs, tudo eu vou conseguir lá no site do DEX, o MESH lá no site da PubMed, tá? No portal da PubMed. E aí tem para alongamento, flexibilidade e alongamento. Só que o DEX correspondente correspondente a alongamento, exercícios de alongamento muscular. Eu não vou encontrar uma palavra lá no DEX idêntica à flexibilidade ou alongamento muscular. Isso é importante, tá? Porque senão você vai colocar lá alongamento muscular e não vai achar nada. Mas se você colocar exercícios de alongamento muscular, você vai achar. Então, essa sensibilidade aí é importante. E os sinônimos, aqui o termo MESH, e aqui os entretermos são muitos. Tem que colocar todos? Tem. E qualidade de vida. Então, Mauro, olha só. Aqui ele já está combinado, ó, com OR, tá vendo? Ó? Separei entre parênteses, coloquei o OR. Olha só. Por quê? Tá intrabraço. Meu braço do I, da intervenção. Qualidade de vida, separado por OR, intrabraço, correspondente ao meu desfecho. Tá? Deu para entender agora? Ok, está mais claro, obrigado. Tá mais claro, né? Quando a gente for fazer a aula lá do dia 22, vai ficar mais claro ainda. E aí eu vou pedir para todo mundo tentar acompanhar fazendo junto, tá? E aqui os tipos de estratégia de busca. A busca simples, que é a busca por palavra, que é aquela busca que a gente faz no Google. A busca avançada, que é uma busca por assunto, no qual eu posso colocar alguns sinônimos. E a busca de alta sensibilidade, que é o vocabulário controlado, os DECs e os MESHs, o entry, e o vocabulário não oficial, que é aquela palavra-chave que eu não consegui identificar como vocabulário controlado. Ela entra também na minha estratégia de busca. Dando continuidade aqui tem um exemplo de uma estratégia de busca simples da base de dados BVS, né? Aqui como a busca é simples, eu vou buscar por palavra. Então eu coloquei idosos and alongamento muscular, coloquei aspas aqui, que é um termo composto, and qualidade de vida, também que é um termo composto. Essa busca simples eu posso fazer ela para poder identificar lá, de acordo com a minha pergunta, se tem artigos, estudos primários que respondem à minha pergunta, né? Aquele tópico da aula passada que é imprescindível antes de começar uma revisão sistemática. E agora a busca avançada, né? Que a gente utiliza a combinação de descritores para cada letra pico e na qual eu posso incluir os sinônimos. Termos também em outro idioma, né? Então aqui o exemplo continua, o exemplo para o P. Olha lá, idosos, or, abri o parênteses. Por que eu abri o parênteses? Para fechar o conjunto dos termos de diferentes idiomas. Or, abri o parênteses para colocar os sinônimos. E aí aquele que for termo composto, eu posso colocar entre aspas. E aqui os sinônimos, tá? De idosos. Então, reforçando, entre as letras pico, utilizo o OR, entre as letras pico, utilizo o AND. E aqui a estratégia de busca de alta sensibilidade, na qual eu vou fazer uma mini estratégia de busca, que é da Medline via PubMed, tá? Coloca a data da busca,
esses tags aqui, na linguagem da revisão sistemática, a gente chama de conjunto. Então, o meu P, eu tenho conjunto 1, tá? Aqui, vocês vão perguntar assim, Carlos, por que o age está como mesh aqui? Isso é uma característica da base PubMed. Primeiro eu coloco o meu mesh termo, que eu vou encontrá-lo na base. Depois eu coloco o operador booleano e combino com as palavras-chave e sinônimos. Aqui o conjunto 2, que está relacionado ao meu i, tudo separado por OR. O 3, o C não se aplica. O OR, qualidade de vida, também separado por OR. E o meu conjunto 4, eu vou fazer a interseção do conjunto 1 com o conjunto 2 e o conjunto 3. Aí eu vou, se eu for usar filtro, vocês vão ver na aula prática. Eu coloco quais os filtros, se a busca foi com filtro ou não, quais os filtros e etc. Quantos que eu busquei sem filtro, né? Quantos que eu busquei com filtro e quais os filtros que foram aplicados, tá? Aqui é o resultado da busca. E esse daqui é um guideline, que é o PRESS, Peer Review. É um guideline para eu fazer uma boa estratégia de busca, tá? Que é uma diretriz baseada em evidências para revisão por pares de estratégia de pesquisa eletrônica para revisões temáticas, avaliações de tecnologia em saúde e outras sínteses de evidências. Eu já dei uma lida nesse guideline, mas eu não, sinceramente, para quando eu fiz as minhas revisões sistemáticas, eu não utilizei o PRESS. Tá? Na primeira, porque eu não conhecia. Na segunda, porque eu achei que tem muitos itens aqui e eu confiei na minha estratégia de busca e falei, vamos embora. Né? Isso daqui não é uma exigência das revistas. Se eu seguir o PRESS, esse guideline, e mencionar na minha revisão sistemática, creio que vai dar até um up, um plus na revisão sistemática. Plus, né? Mas creio que não é obrigatório. Só para vocês conhecerem, tá? E agora, foi até bom eu falar, né, nesse guideline aí de estratégia de busca, porque a estratégia de busca a gente faz ela manual e ela dá trabalho pra caramba, tá? Tem que ficar naquela tentativa e erro, né? Porque ó, aqui é um exemplo de estratégia de busca padrão da PubMed, tá? Só que como eu tenho poucas palavras-chave, né? Como as minhas palavras-chave, os meus decks aí e mesh, eles têm pouco entre terms, né? Tirando aqui o stretching, muscle stretching, então uma estratégia de busca aparentemente até pequena, né? Mas costuma ter estratégias de buscas enormes. Vai depender tudo da sua pergunta de pesquisa. Então, agora, eu assisti uma live, na verdade, hoje, né? Ontem e hoje, sobre uma ferramenta, que eu até anotei o nome da ferramenta aqui, né? Vou pegar minha colinha. Laser AI, tá? Que é uma ferramenta de última geração para revisões temáticas. Eu vou até me aprofundar nessa ferramenta, porque eu estou muito curioso. Apesar que eu vou precisar assistir de novo, tá? Porque estava tudo em inglês, e meu inglês é muito intermediário, tá? Então tinha coisa que eu não entendi. Que, pelo que eu entendi dessa nova ferramenta, ela tipo assim, ela vai sintetizar o conhecimento e vai desenvolver toda a revisão sistemática, incluindo a criação e monitoramento da estratégia de busca. Tudo o que eu queria, porque é a parte mais chata da estratégia de busca. Eu já vi que ela faz o papel do Ryan, que é uma ferramenta lá que a gente seleciona, não a gente, né? Os juízes selecionam os artigos que vão entrar na nossa revisão sistemática. Que nós vamos tentar falar um pouco sobre o Ryan, né? No nosso próximo encontro. Algumas pessoas já devem até conhecer o Ryan, né? O Ryan. E ela faz o papel do Ryan, parece que ela extrai dados e ainda elabora a estratégia de busca. Elabora não, ela
monitora a estratégia de busca, tudo que a gente precisa, né? Porque é onde dá mais problema depois da pergunta, né? Depois que eu já elaborei, estruturei a minha pergunta pico, onde dá mais problema é na estratégia de busca. É onde que eu tenho que estar sempre indo e voltando, sempre testando, tá? Aqui as referências do que nós conversamos, do que nós discutimos hoje, tá? Assim aí, é importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las, imprescindível aí para uma revisão sistemática, né? Vamos lá, então. Ok, dúvidas? Dúvidas, galera? Professor, eu não entendi muito bem. O que você falou que era o Layan? O Ryan. Ryan, ou Ryan, é uma ferramenta utilizada para selecionar os artigos que vão entrar na sua revisão sistemática. Essa seleção é feita por colaboradores ou juízes. Nesta etapa de seleção, nós vamos conversar mais adiante, você não participa. Quem participa são os juízes. Então, por exemplo, no caso, você poderia usar essa ferramenta e não usar outros, vamos supor, outros 2 colegas que fossem avaliar para você a sua busca? Os colegas vão ser convidados por essa ferramenta. Eles vão baixar a ferramenta, você já tem a ferramenta, você vai enviar o convite. Nós vamos ver isso na próxima reunião. Inclusive, eu já vou até mandar o link do Ryan para vocês baixarem o Ryan e já colocarem a pergunta pico de vocês lá. Tá? Tá. E então, o Ryan, ele utiliza os juízes para avaliar os artigos. Mas, pelo que eu estou entendendo dessa nova ferramenta aí, parece que não precisa dos juízes, não. Acho que vão ter robôs lá que vão fazer isso. Mas eu ainda não entendi a fundo. Mas até o final do nosso GFA aqui, eu já vou dar informações mais concretas sobre essa nova ferramenta. E já pensou? Porque, poxa, mesmo a gente tendo o Ryan, o EndNote, o Mendeley, né, que também fazem essa seleção dos artigos, mas eu desconheço aqui como fazem, eu estou acostumado só com o Ryan. A gente depende das pessoas, né, para poder julgar. Vamos supor lá que você recebe uma revisão sistemática aí para você ser juiz e tem 5.000 artigos para avaliar. Vai matar os juízes, professor. Muita coisa. E não vou te mentir, pode ser que aconteça. Depende tudo da pergunta pico da pessoa. Nossa. E pelo que o senhor está falando, vai ser até, parece, né, ser mais rápido, né? Porque aí você tem um banco de dados e esse sistema deve analisar rápido. Exatamente. Por isso que, como a gente ainda não tem essa ferramenta aí, assim, já existe a ferramenta, né? Eu sei que existe, mas eu não domino a ferramenta, eu não sei como utilizar. E não sei também se ela é gratuita, se tem que ter uma licença. Então, até a gente dominar essa ferramenta aí, nós temos que depender das pessoas, dos juízes, da nossa equipe de trabalho, ser ágil, né? E reforço aí o fato de revisão sistemática não ser um simples projeto, um simples estudo que a gente consegue fazer em uma semana, em um mês, em 3 meses, tá? Talvez em 6 meses, quando eu tenho uma equipe muito aplicada, que domina todas as etapas, que domina todas as ferramentas e que eu submeta o protocolo e tenha uma resposta rápida na base de registro para a qual submeti esse protocolo, para me dar o registro. Não sendo assim, é para lá de 6 meses para elaborar uma revisão sistemática de qualidade, tá? Entendi. Tem muita coisa ruim rodando aí no mercado, tá? Tem muita revisão narrativa sendo transformada em revisão sistemática, muita gente dando caô
a mesma pessoa faz a avaliação de todos os artigos, o que entra em um viés de seleção muito grande, mas como o papel aceita tudo, mas aí, na hora que chega na avaliação do risco de viés, né, aí complica um pouquinho. Mas tem muita gente, tipo assim, não dá para fazer o estudo experimental. Eu vou fazer uma revisão sistemática. Para que dia? Semana que vem eu vou entregar. Já vi. Muita gente fazendo Me isso. falaram uma semana, rapidinho, tá bom? Já estou desde dezembro, ainda não fechei. Falei minha primeira revisão sistemática 1 ano, com 3 estudos. Já estou ficando feliz, professor, porque eu estou aqui só batendo cabeça. E agora com as aulas que tá clareando mais. Né? E a minha segunda revisão sistemática, eu fiz um pouco mais rápido, porque a minha equipe estava bem aplicada. Tá? Foram pesquisadores que participaram do GFA, já estavam no grupo de pesquisa, e aí nós conseguimos fazê-la em, acho que foi 7 meses. Não sendo assim, pode preparar tempo aí, mas você vai ter uma revisão de qualidade. Mais dúvidas? Boa noite, professor Carlos. Boa noite. Boa noite, Eveline. Oi, Eveline. Os avaliadores, eles necessariamente precisam fazer parte da equipe e precisam constar como autores da revisão sistemática? Olha só. O professor Roberto, lá da Unirio, ele até fala que os avaliadores, os juízes, eles não têm que fazer parte da sua equipe. Para tirar totalmente aí, né, a questão do viés de seleção. Para eles serem, vamos dizer assim, eles podem ser até especialistas na sua temática. Mas eles não fazendo parte da sua equipe, aí que você minimiza mais ainda o risco de viés. Só que a gente só consegue isso quando a gente tem aí um financiamento para poder contratar os juízes, né? Porque se já é difícil a gente contar com a colaboração efetiva, né, de algumas pessoas da nossa equipe de pesquisa, principalmente quando a nossa pergunta aí ela vai recuperar aí uns 5.000, uns 3.000 artigos, né? E bate lá o convite para o juiz e ele desiste. Se não for uma equipe aplicada que esteja realmente interessada em desenvolver ali aquela temática, né? Vai ter dificuldade. Então, se você tem uma verba de financiamento de pesquisa, você conseguir contratar os juízes, ótimo. Você eliminou aí totalmente o viés de seleção, tá? Ou seja, eles são especialistas no assunto, mas não fazem parte da sua equipe. E eles não vão entrar como autores na sua revisão sistemática, porque eles foram contratados, eles foram juízes contratados. Agora, quando não tem essa verba, estou dando um exemplo, tá? Quando não tem essa verba de financiamento, ou seja, quando eu não tenho dinheiro, porque eu também posso, né, ter um dinheiro aí, uma poupança, falar, não, eu vou pagar, não preciso de financiamento, não, né? Ou um patrocínio, sei lá. E aí, mas resolvo pagar, beleza. Eu coloco prazos, lá, semana que vem já quero 5.000 artigos avaliados aí. Entrou dinheiro, até amanhã eles já te dão os artigos. Já te dão a avaliação. Mas quando não é assim, eu tenho que contar com a minha equipe de trabalho. Aí a equipe de trabalho, né, vai depender muito da revista para qual vai submeter, mas eu, Carlos, aquela pessoa que eu convidei para ser juiz dentro da minha equipe de trabalho, eu coloco como autor da minha revisão sistemática. Não só ela, como aquela pessoa que vai ajudar na extração de dados, risco de viés, que dependendo da equipe acaba sendo a mesma pessoa, né? Mas eu fazendo aí direitinho
a seleção. Eu não entro na seleção dos estudos. A gente faz a revisão por a seleção pareada aí, 2 juízes de forma independente, um não sabendo da avaliação do outro. Aí aqueles artigos que forem conflitantes, convida um terceiro juiz, fazendo direitinho dessa forma. Tem viés? Tem, porque são membros da sua equipe de estudo, mas menos viés do que se eu, de forma arbitrária, selecionasse todos os artigos, tá? E aí eu convido para ser autor. Entendi. Aí depende muito da equipe de trabalho. É essa parte que a gente está na nossa revisão sistemática e está me causando uma grande dor de cabeça. Exatamente. Porque vai precisar de tempo. Poxa, eu já avaliei, inclusive eu já entrei em algumas revisões temáticas avaliando aí, que não me convidaram como autor, mas não tem problema não. Mas eu já cheguei a avaliar 3.000 artigos dentro do Ryan, né, da ferramenta. Eu fiquei uma semana. É lógico que eu tenho um pouco de prática, aí eu já coloquei lá, já vi as palavras-chave, e a pessoa também tinha prática, né, com a ferramenta, e aí já colocava as palavras-chave, as palavras que elas queriam excluir, aí já aparecia em vermelhinho para mim, ali eu já ia avaliando, apareceu vermelhinho, eu já falo, opa, vermelhinho, grande chance de não entrar. Apareceu verdinho, opa, vou analisar mais a fundo, porque pode ser que entre. E também a revisão sistemática não só vai precisar da sua equipe nesta fase da seleção dos artigos, mas também na extração dos dados, na avaliação do risco de viés, que é a qualidade metodológica. Não para por aí. A equipe ela continua trabalhando até o final. Perguntas? Obrigada, Carlos. Por nada. Dica: leiam revisões sistemáticas. Quanto mais revisões sistemáticas vocês leem, mais vocês vão estar espertos aí com relação às etapas. Tá? Algumas revisões sistemáticas, as estratégias de busca, elas entram como material suplementar. Tá? Aí baixa esse material suplementar, porque geralmente é um quadro com as estratégias de busca de cada base. Aí você vai identificar ali as diferenças de uma base para outra. Esse tema nosso aqui, ele acaba não gerando muita dúvida nesta primeira aula. Quando a gente for para a prática, aí sim. Aí vai gerar dúvida. A Rafaela está aí, tá na escuta. Estou aqui, professor. A minha iluminação hoje ficou um pouquinho melhor, porque eu arrumei um dispositivo aqui que até então eu não tinha. Ring eu vou light? melhorar ainda. Isso. Tomei uma coça aqui para poder regular a iluminação, mas está tudo bem. Mas agora eu vou familiarizar, né, com essa... Gostei do negócio. Porque quando eu fazia as outras reuniões, eu estava morando no Rio, aí lá eu já tinha uma luminária que fazia esse papel, bem em cima assim, do laptop. Ficou ótimo, professor. E dessa vez pegou o fosco do fundo também. Ah, eu me atentei na hora de entrar, eu deixei ativado, porque parece que na semana passada eu ativei, conversei com você, fizemos os testes, né? E depois eu desativei sem querer. Pois Pessoal, certo, então. Pessoal, dúvidas aí, ó, semana que vem nós não vamos ter reunião, tá? Porque eu vou precisar viajar e pelo horário que eu comprei a minha passagem, né, não vai ter como eu chegar a tempo para a gente fazer a reunião. Mas aí a gente volta, voltamos no dia, deixa eu olhar aqui o calendário, 22, quarta-feira. Então, até lá,
vocês não precisam apresentar, não é uma tarefa, tá? Mas cada um tenta elaborar sua pergunta, Pico, estruturá-la, tá? Ou melhor dizendo, pegar sua questão de pesquisa, estruturá-la na forma de uma pergunta, de acordo com o acrônimo PICO, que nós vimos na aula passada, né, na reunião passada, e já fazer aquelas buscas iniciais, tá? Que é o pontapé inicial para verificar se eu vou seguir adiante ou não. Verificar se existem estudos primários que respondem a minha questão de pesquisa, verificar na literatura se já existe uma revisão sistemática com a mesma pergunta, para evitar que eu produza mais do mesmo. Isso eu vou bater muito nisso, tá? Para evitar que você chegue lá na frente e tenha que voltar a começar do zero, porque não seguiu esses dois pontos. Tem uma mãozinha aí. Letra L. Pode falar, pode abrir o microfone. Leandra, pode falar, Leandra. Leandra, pode abrir o microfone. A gente não está te ouvindo ainda, Leandra. O chat está disponível, Rafaela? Talvez ela ache melhor colocar no chat. Não está disponível, só para os organizadores. Ah, sim. Está disponível para algumas pessoas que o Ronaldo está falando lá no chat. Mas eu vou fazer o convite da próxima reunião para chegar no e-mail de todo mundo. Tá, eu não consigo não, Rafaela. Eu acabei de clicar no chat aqui e eu não consigo não. Não está disponível para mim. Eu também não, para mim não. Professor, está me ouvindo agora? Ah, tô. Agora sim. Essa pergunta primária que eu faço, eu só vou usar o descritor do DEX, não vou usar os sinônimos, não? Pode usar os sinônimos para fazer essa pesquisa, né, inicial. Sim. Pode usar. Isso, uhum. Se você usar, você tá. vai até fazer uma busca um pouco mais abrangente. Então, tá bom. Beleza? Pode usar. Tá bem, então. Eu já fiz essa, mas eu vou ver se não tem um erro. Isso. E não esqueça de verificar se já tem revisões idênticas, tá? Aí você vai ter que verificar nas bases de registro. Na Prospero, na Cochrane. O Google Acadêmico pode te fornecer também essa informação, que o Google Acadêmico ele dá tudo, né? O Google Acadêmico é meio lixão. Obrigada, professor, boa noite. Boa noite. Eu fiz uma busca preliminar, né, com os meus descritores e eu percebi que tem muita revisão nessa temática com um tema que é mais ou menos, né, semelhante com a pesquisa experimental que eu vou fazer. Mas essas revisões temáticas, elas divergem muito no desfecho, né, primário que elas trazem. Aí eu pensei se seria possível fazer uma revisão sistemática dessas revisões, ou uma integrativa, por exemplo, né, para tentar comparar, né, esses desfechos, mas que trazem a mesma Pico, por exemplo, né? Então, tentando avaliar a mesma coisa, mas com desfechos. Olha, mas se elas Eugênio, né, Eugênio? Se elas têm desfechos, se você encontrou revisão sistemática com desfechos diferentes, então você pode desenvolver revisão sistemática. Você pode tentar desenvolver revisão sistemática, porque os desfechos são diferentes. Não pode ter o mesmo desfecho. Agora, se você quer fazer uma over review, que é uma revisão de revisão, aí você vai ter que avaliá-las através da ferramenta Amster. Cada revisão sistemática você vai avaliá-la através do Amster e para poder fazer para avaliar a qualidade de cada revisão.
que é uma ferramenta utilizada para É avaliar o a revisão Amister 2, sistemática. né? E precisaria avaliar o risco de viés também com o Hobbes? Não, ela já... Creio que não, porque se você está avaliando a revisão sistemática, ali dentro, a própria revisão sistemática ela já avaliou o risco de viés dos estudos que estão inclusos nela. Você vai avaliar as revisões. Então, a avaliação da qualidade metodológica, avaliação da qualidade metodológica de cada revisão sistemática, através do Amister. Cada revisão. E se, por exemplo, essas revisões tiverem risco de viés, por exemplo, quando eles selecionaram os seus primários, não seria interessante... Se os resultados delas tiverem, vamos dizer assim, tanto estudos com alto risco de viés, quanto o nível da evidência for baixa, né? Porque quando eu falo do nível da evidência, nível geral da evidência, que é o nível de confiança, é a avaliação final que eu faço de cada desfecho através da ferramenta Grade. Você deve incluir a revisão. Não é porque a revisão ela tem um nível de evidência baixo, ou os estudos, a maioria dos estudos que estão na revisão tem baixo risco de viés, que eu não vou deixar de avaliá-la. Porque se eu fizer isso, eu já estou já estou enviesando a minha over-review. Assim como eu não posso deixar aquele artigo, na minha revisão sistemática, aquele artigo que tem um baixo risco de viés, um alto risco de viés, de fora. Ele deve ser avaliado. Porque senão eu não estou tomando uma decisão coerente. Eu estou excluindo, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas está havendo aí um certo conflito de interesses aí, ou melhor viés de dizendo, seleção também, né? Um viés de relato, viés de publicação. Ou seja, eu deixo de avaliar, eu deixo de mencionar a parte ruim, aquilo que não foi bom, né? Que não foi significativo, que não teve uma qualidade boa. Perfeito. E o senhor tem alguma referência desse tipo de metodologia de over-review? Olha, não. Eu ainda não... eu ainda não me aprofundei nas over-reviews. Eu só sei que precisa avaliar cada revisão sistemática pelo Amister. Mas, como você me disse que os desfechos são diferentes, então, tenta fazer uma revisão sistemática com a sua pergunta. Porque assim, de precisão, né, avaliando biomarcadores. Mas aí reencontrou um que está, né, diferente do controle, aí outro encontrou, né, reencontrou outro, e assim por diante. Aí, quando você vai pegar, essas revisões, nenhuma chega à mesma conclusão, né? Tem uma ou outra que traz um marcador. Aí por isso que eu pensei assim, se eu puder, né, integrar ou refazer, né? Porque como não estão chegando ao mesmo resultado, né? Então tem alguma coisa aí, né, de errado no meio do caminho. Mas creio também que para você fazer uma over-review, você vai ter que todas essas revisões juntas vão ter que responder a sua pergunta. Isso, Aí você tem que analisar o que é melhor, né? Porque pela pergunta, até a gente falou da pergunta na reunião passada, né? Se tem estudos primários que respondem à sua pergunta, se você já fez essa pesquisa, ok, tá tudo bem? Beleza, mete bronca. Tenta fazer a revisão sistemática referente à sua pergunta. Agora, a over-review, eu acho que deve ter alguma coisa aí para poder justificar melhor, né, se você fazer uma over-review, sabe? Porque parece que as over-reviews, elas avaliam
vamos dizer assim, aquele conjunto de evidências mais homogêneas, sabe? Uhum. Tipo, talvez por conta da patologia ela ser, tipo, multifatorial, é natural, né, que eles encontrem divergência mesmo nos resultados, né? Sim. Porque você pode, tipo assim, achar uma revisão sistemática relacionada a um desfecho, outra relacionada a outro desfecho, outra relacionada a um terceiro desfecho. Para você fazer over-reviews, creio eu, posso estar enganado, você precisaria de mais revisões para aquele mesmo desfecho. Para você chegar numa conclusão de que a tomada, que o resultado daquela revisão, para tomada de decisão, né, com base em várias revisões temáticas, elas são de alta, baixa qualidade, moderada. Não sei se deu para você entender. Eu tentaria fazer, pegava um desfecho, e tentaria fazer uma revisão sistemática com as variáveis relacionadas a um desfecho, com a intervenção e um desfecho. Se você conseguir, ótimo. Depois, quem sabe, você pode até pegar o outro desfecho e fazer a mesma coisa. Vai ter duas revisões sistemáticas. E também pode tentar fazer uma revisão sistemática incluindo os 3 desfechos. Mas, né, eu começaria aí com um desfecho. Pronto. Até porque você vai fazer um estudo experimental, né? Isso. Essa revisão seria a base para estudo experimental, né? O referencial teórico do seu estudo, né? Isso. É o estado da arte. Isso. Pronto. Obrigado, tá, professor? Por nada. Mais perguntas? Galera aí, alguém com dúvida na pergunta Pico? Eu quero saber de vocês, se já elaboraram, como é que tá? Professor? Oi? Nossa, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui dentro dos descritores, numa pesquisa básica, se eu quiser marcar apenas revisão sistemática e meta-análise numa busca inicial, tem problema? Mas como assim, buscar? Ali no PubMed, na hora que eu for fazer a minha pesquisa primária, eu não seleciono nada. Ah, tá. Eu deixo buscar todos os tipos de artigo? Né, olha só, porque na sua pesquisa preliminar, você vai primeiro pesquisar se existem estudos primários que respondem a sua pergunta. Sim. Você já fez isso? Então, quando eu faço, sim, aí eu usei 4 descritores. Beleza. Aí você achou os estudos. Isso, ótimo. Achei. Eu não achei relacionado a idoso, tá? Aí eu posso excluir ou não? Espera aí. Se o seu P é idoso, você tem que achar estudo primário relacionado a idoso. Pois é, eu não achei. Então, tenta fazer uma nova busca, tá? Porque esse é o primeiro tópico. Então, se eu encontrar estudos que respondem à minha pergunta, eu dou continuidade à revisão sistemática. Porque se a sua pergunta é com idosos, você não vai achar estudos com idosos, como é que você vai revisar a literatura? Lembra que eu falei que para revisar a literatura precisa de literatura? Sim, pois é. Eu achei em adulto. Aí você pode voltar na sua pergunta e fazer com adultos. É uma sugestão. Agora, mas eu se de tudo fazer com idoso. Tá, então refaça a busca, tenta mais uma vez, tenta uma terceira vez, pesquisa em mais bases. Se de tudo você não encontrar,
é porque o seu tema é muito específico e justifica que você precisa fazer um estudo primário. Sim. E daí, vamos supor... Oi? Aí tem que colocar idosos como uma palavra, né? Para buscar, né? Vários sinônimos, né? Isso, idosos e sinônimos. Sim, A palavra-chave, os descritores, né? E os sinônimos. E também, se for buscar na PubMed, busca lá o mesh termo e os entry terms. Sim. Tá ok? Eu vou aí, refazer depois, de novo com os slides para ver se eu fiz algo diferente. Ok, aí depois, se você conseguir achar esses estudos nessa busca preliminar, pode ser 2 estudos, está valendo. Aí você passa para o segundo tópico. E no caso que a minha revisão sistemática vai ser em estudo observacional, tem algum problema? Eu tenho que achar em estudo observacional? Não, mas só que as ferramentas que você vai utilizar no decorrer das etapas que vão ser outras. Entendi. Então tá bom. Tá? Vou fazer isso. Para você elaborar a sua revisão sistemática. Eu fiz um print aqui dos exemplos que você deu das palavras para ver e vou conferir para ver se eu deixei algum na hora de fazer. Ótimo. Não, eu vou disponibilizar hoje mesmo ainda esse material em PDF. Ah, que bom. Tá? Da nossa então, aula tá de bom. hoje. Tá bom. Obrigada. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar o material de hoje, ainda hoje. Eu acho que ele está tranquilo, ele está certinho. E vou colocar o link do Ryan, ou Ryan, para vocês baixarem a ferramenta, tentar mexer lá, pelo menos para poder colocar lá a sua pergunta pico. E aí, na próxima reunião, quando a gente for na parte prática, a gente dá sequência. Aí eu vou tentar, porque vocês estando com o Ryan instalados, baixados, eu vou tentar pegar 2 aí e a gente simular uma avaliação pelo Ryan, para vocês verem como é que funciona. Aí eu mando convite por e-mail para vocês, né? Pegar 2 voluntários que estejam com o Ryan instalado, porque aí vai dar para visualizar bem melhor aí como fazer a avaliação, a seleção dos estudos no Ryan. Tá bom? Eu vou aproveitar e vou... Não, isso eu vou fazer depois da nossa aula do Ryan. Tem um videozinho do Ryan, bem rapidinho, que faz um resumo de como mexer na ferramenta, né? Como usar a ferramenta. Mas vai disponibilizar. Você vai disponibilizar, né, que você falou? Depois da nossa aula do Ryan. Primeiro a gente faz a prática. Entendi. Depois eu disponibilizo o vídeo, que é como se fosse um tutorial. Tá. O pessoal tá me ouvindo? Quem tá falando? Elidiane. Oi, Elidiane, tudo bem? Então, eu já fiz o nosso cadastro da nossa revisão na Próspero. Ótimo. Mas, assim, não sei se tá certo. Eu tô começando a ficar com medo pelas aulas, porque a professora Jane pediu, né, pra gente fazer, você até deu uma aula para nós, e eu já tinha feito, nosso grupo já tinha feito, e eu fiz o cadastro na Próspero. E aí, eu procurei, eu estava até conversando com o meu outro colega do grupo, que nós estamos fazendo as buscas, né, nas bases de dados. Eu fiquei com 2 bases de dados, eu fiquei com a PubMed e com a CIBI. Isso. E aí, o que acontece? Você falou da pergunta pico, né? Colocando assim bem em prática. O título da revisão seria Exercício Físico e Composição Corporal em Pacientes durante o Tratamento de Câncer, uma revisão da literatura. Esse seria o título da revisão. E aí, então, sua pergunta ficou assim, repete o título?
Exercício físico e composição corporal em pacientes durante o tratamento de câncer. O exercício físico interfere na composição corporal, aumenta a composição corporal, diminui a composição corporal em pacientes com câncer? Isso seria a nossa pergunta, né? Tá certo. Ótimo. Meu raciocínio. Bem objetiva, bem clara, interessante. É. Segue ali o Fire. Tá. Daí, quando eu vou para a busca, porque eu estou nessa fase da busca, né? Uhum. A gente foi olhar os sinônimos, por exemplo, a nossa sugestão era que fosse exercício físico ou atividade física ou exercícios terapêuticos. Foi alguma coisa assim, que a gente achou como os descritores. Isso. Só que aí, quando eu coloco os descritores, aparece muito artigo. Aí eu falei para ele bem assim, eu acho melhor a gente usar só exercício físico, porque aí quando eu resumo, eu faço essa busca mais restrita, vem uma quantidade menor de artigos. Tipo, é uma coisa assim, se eu colocar os sinônimos, vai para 9.000 artigos. E se eu colocar só exercício físico, cai para 100. Tá, mas vamos supor que você coloca só exercício físico, você fecha a sua revisão sistemática e fica artigos que respondem a sua pergunta PICO fora da sua revisão, porque você não fez uma estratégia de busca abrangente, de alta sensibilidade. Entendi. Porque a revisão sistemática, a estratégia de busca é de alta sensibilidade. Você reduzindo, colocando só exercício físico sem sinônimos, vai ficar uma busca simples, uma busca avançada no máximo. Entendi. Inclusive, vamos supor, você submete a sua revisão aí para uma revista, você vai ter que enviar a sua estratégia de busca. Ou colocar ela no texto da revisão sistemática, pelo menos a estratégia de busca padrão, que é geralmente da PubMed, no nosso caso aqui da área de saúde, ou, o que é a maioria que eu estou percebendo que está acontecendo, mandar como material suplementar, na forma de tabela, aí vai todas as estratégias de busca de todas as bases que vocês estão buscando. E aí, o revisor bate o olho lá e fala, poxa, não foi uma busca de alta sensibilidade. Então, comprometeu a validade interna da sua revisão sistemática. Ou seja, você deixou de recuperar artigos importantes que respondem a sua pergunta, porque não fez uma busca de alta sensibilidade. Entendi. Porque, por exemplo, só o termo exercício físico, ele tem 25 descritores. Aí, mas mesmo colocando os filtros depois, então, porque você pode filtrar para ensaios clínicos randomizados. Cada base tem a opção de vários filtros, né? Não, lá na PubMed eu coloquei, era só clinical trials ou ensaio clínico randomizado, com 5 anos, né, de publicação, até 5 anos de publicação em humano. Por que até 5 anos de publicação? A professora Jane pediu para ser até 5 anos. E se tiver um artigo de 2022, 21, 20, 19, de 2017, importantíssimo, que responde a sua pergunta, Pico? E você deixou ele, com certeza ele ficou de fora porque você restringiu o ano. E aí o revisor vai falar assim, volta com a sua revisão e fala, justifique por que você restringiu o ano de publicação. Professor, desculpa já me metendo, né? Porque eu estou na mesma situação da nossa colega. Então, eu poderia refazer tudo de novo? Deve refazer. Eu estou pensando aqui, o que eu estava pensando? Com essa aula, que é mais específica, eu pensei, eu tenho que montar um outro artigo, né? Que é para o mesmo trabalho, mas de uma outra linha.
Aí eu pensei em fazer esse assim e continuar o outro, mas aí no caso seria melhor então refazer tudo de novo. Refazer. Porque se eu, por exemplo, eu posso restringir nos últimos 5 anos, vou até colocar lá com filtros e tal, mas eu tenho que justificar na minha revisão sistemática por que eu fiz isso. Vamos supor que eu estou trabalhando com Covid, né, fazendo uma revisão sistemática sobre o Covid, aí eu coloco 2019 para cá, mas eu justifico por que foi, que é óbvio, né? O Covid mesmo, né? O SARS-CoV-2 e tal, é de 2019, lá de Wuhan e tal. Pronto, tá justificado, revisor. Beleza, tudo bem. Agora... Não, pode terminar, professor, desculpa. Outras temáticas, né? Eu tenho que ter uma justificativa para convencer o revisor, para convencer o leitor também, né? É até interessante se eu falar isso, porque eu fiz o meu mestrado em 2019, né? Eu apresentei minha dissertação em 2019. E a minha busca da minha revisão para minha dissertação de mestrado, de 2019 para trás, tinham pouquíssimas coisas, assim, era sobre fadiga, câncer, a gente achava poucas coisas de exercício, e parece que em 2019 deu um boom, assim, de 2019 para 2020, saiu muita publicação sobre exercício e câncer, muita mesmo, assim, que depois eu fui achando e eu falei assim, caramba, quando eu pesquisei para fazer a minha dissertação, tinham pouquíssimos artigos. Sim. E eu fiz de 10 anos para trás, né? Eu fiz e deram poucos. Depois teve esse boom. E se eu fizer de 5, vai ter uma leva muito boa, que eu acredito que vai ter, que foi essa de 2019, 2020 que veio. Mas tem uns artigos muito, muito interessantes, realmente, que são de mais de que chegam a quase 10 anos. Então, eles têm que estar dentro. Principalmente se for gerar meta-análise, né? Porque ele vai entrar no N aí da meta-análise. Tá, então eu tenho Ele responde a sua questão de pesquisa. Sim, com certeza. E os revisores são muito espertos quanto a isso, tá? Já teve situação, né? E eu já, vamos dizer assim, fiquei sabendo que o autor ele restringiu o ano e o revisor era autor de um artigo que ele não incluiu, porque ele restringiu o ano. Imagina. Deu ruim. Dá ruim mesmo. Entendi. Tá certo. Mas eu vou aguardar as próximas aulas para eu ver essa questão da busca, porque eu fico pensando nos 9.000 artigos, como que a gente vai fazer para a gente poder olhar? Porque isso é só uma base de dados, né? Nós vamos olhar 5. Isso. Mas algumas bases de dados são famosinhas em dar muito artigo, né? É lógico que tudo depende da pergunta. PubMed dá muitos, Scopus dá muitos. Já, tipo, Science Direct, Lila, que aí já restringe um pouco mais. Tá. Mas bateu 5.000 lá, analisa a sua estratégia, está tudo direitinho. Deu 5.000, é 5.000 mesmo. Era isso que obra. Socorro. É isso que uma vez aconteceu uma situação comigo que eu usei parêntese e não era parêntese, era aspas. E aí, quando eu usava um em detrimento do outro, aparecia 1 milhão de artigos. Quando eu usava o certo, aparecia, né, uma quantidade, assim, de pessoas humanas. Não, assim, inalcançável. Mas o parêntese você busca mais, porque ele busca o conjunto. Tinha mais alguém querendo falar, e quem era que tinha levantado a mão e baixou? Alguém, mãozinha? Era eu, professor. Da colega que fez a busca com 9.000 artigos, se ela chegou a exportar para algum gerador de referência,
Eu não sei se foi uma base só que ela fez, porque a partir da própria base ela identifica os estudos duplicados, né? Exatamente. Porque o que acontece? 9.000 artigos numa base. Aí você vai... vamos supor, 9.000 da PubMed. Aí você vai pegar lá 1.000 da Scopus, 2.000 da Web of Science. Vai ter as duplicatas, mas mesmo assim 9.000 é coisa pra caramba. Creio que mesmo identificando duplicatas, ainda vai ficar muita coisa. Mas essa busca de 9.000 artigos foi feita com os 3 blocos, utilizando o AND? Olha, da pergunta? Então, quando a gente utiliza o AND, restringe, né? Sim. Agora, se deixar só no OR, vem uma imensidão. Não, eu fiz só com AND só, mas eu fiz uma busca bem simples, assim, só com AND mesmo, para testar, né? Foi só para testar. Eu estava esperando a aula do professor para poder tentar fazer uma busca mais precisa. E aí a primeira que eu fiz foi só AND mesmo. Eu só usei Body Composition and Neoplasm and Exercise. Pronto. Aí veio com os filtros, né? Você usou composição corporal. Isso, foi. Vamos ver na busca de alta sensibilidade, né? Porque na busca de alta sensibilidade, você vai montar uma mini estratégia de busca para cada letrinha. Beleza. E aí depois você vai fazer interseção. Então, tipo assim, isso é muito relativo, depende muito da pergunta. Mas posso te ser sincero, melhor 9.000 do que quando a gente não encontra nada. Tá bom. E quando a gente encontra pouco artigo, dá uma agonia, sabe? Poxa, não tem nada sobre o que eu quero estudar, caramba e tal. Quando encontra muito, né? Nós vamos depois, né, na próxima aula, fazer a prática, e você tenta já julgar essa sua pergunta para ver aonde que tá vindo muito artigo aí. Tem uma coisa importante também, eu até coloquei aqui, ó. Você fez na PubMed, não foi? Isso. Você clicou lá no Title e Abstract. Porque quando eu coloco em Title e Abstract, que é título e resumo, ele só vai buscar os artigos que tem ali aquelas 3 palavras no título e resumo. Agora, quando eu não coloco aí o título e resumo, né? Ele vai buscar aquelas 3 palavras no título, no resumo, no método, na palavra-chave, na conclusão, na discussão. Entendi, sim. Pode ser isso, né? Pode ser isso que tenha dado aí os 9.000. Refaça e coloca lá Title e Abstract. Tá. Você vai só lá no cantinho direito, nós vamos ver isso na próxima aula. Tá. No cantinho, acho que esquerdo, tem como você colocar lá essa opção de Title e Abstract. Acho que tem mesmo. Pode ser isso. Aí já ajuda bastante. Eu creio que seja isso aí, vai reduzir. Tá. Eu vou aguardar, porque eu estou esperando chegar para poder botar na prática. Quem sabe cai pela metade. Já é alguma coisa. Já é muita coisa, não é muita. Mas, pessoal, então, ó, mete bronca aí nas perguntas, né? Quem já está com revisão em desenvolvimento aí, não deixem de dar continuidade, né? Porque a gente não pode parar. A revisão sistemática, se parar, nossa, é igual mexer em Excel. Parou de mexer em Excel, no Excel, nos programas estatísticos, a gente toma coça depois para voltar, tá? Praticamente tem que revisar tudo. E vamos que vamos aí. Vamos ver se nós somos aí, acho que 20 e poucos, né? 23 no grupo. Quem sabe aí até o final do nosso GFA já tem uns 5 protocolos, né? Tirando aí quem já submeteu o protocolo, né? Aí não vale. Quem já submeteu o protocolo não vale. Mas quem está começando do zero desde a primeira aula até o final do nosso GFA já tem pelo menos aí protocolo submetido, uns 5 de 23, né? Vai dar uma boa
vai ser um bom feito aí do nosso grupo, né? Então, pessoal, vou postar lá o link do Ryan e postar o material de hoje e a gente encontra na próxima aula. Tudo bem? Certo, professor. Tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Dúvidas, como eu disse, vai lá, coloca no grupo e me marca. E